Fala pessoal, hoje iremos comentar sobre diversas perguntas que vocês me enviaram, uma delas sobre preço sobre lucro, segundo ponto, será que eu parei de aportar com essa alta, terceiro ponto, meta em quantidade de ações, quarto ponto, AS Brasil, Taesa e muito mais. Mas antes de comentar aqui sobre diversos tópicos, já se inscreva no canal para acompanhar os vídeos diários sobre notícias e investimentos. Aí bora lá, o primeiro ponto, ele perguntou sobre um indicador de preço sobre lucro e o quanto ele impacta o dividend yield. E o indicador de preço sobre lucro é crucial porque ele relaciona o valor de mercado dividido pelo lucro da empresa. E se a empresa é cotada, por muitas vezes o seu resultado, isso pode sinalizar que ela está cara, mas também se existir a perspectiva de forte crescimento de lucros, o mercado aceita pagar um pouco mais caro por esse ativo. E um exemplo clássico disso, o pessoal acha que a VEG não é um ativo de dividendos e de crescimento, mas a empresa paga um payout de 50%, ou seja, a VEG distribui metade do seu lucro em forma de proventos. E como a VEG é cotada por 30 vezes o seu lucro, mesmo ela pagando metade do resultado em forma de proventos, ela só paga 1,6% de dividend yield, o que é muito baixo, já que sempre buscamos ativos que pagam 5, 8, 9, 10% e existem dezenas de empresas que pagam um provento desse. Aí por que acontece que a VEG é cotada por 30 vezes o seu lucro? Um dos pontos é que, de fato, a empresa entrega um forte crescimento no resultado. E a taxa de crescimento média no seu lucro ficou de 30,7%. Porém, em particular, eu não gosto de ativos cotados por um PL acima de 10, 15 vezes, porque o mercado normalmente fica colocando uma grande perspectiva de crescimento e quando isso não acontece, a empresa acaba despencando na cotação. É evidente que eu não estou afirmando que isso irá acontecer na VEG, até porque a empresa sempre tem surpreendido bastante o mercado de forma positiva. Outro ponto é que também tem aquele conceito de dividend yield em relação ao seu custo de aquisição, porque antigamente a VEG pagava aqui na faixa de 17 centavos por ação. Aí digamos que o dividendo na época era na faixa de 3%, 2,5%, 3%. Então, para quem triplicou o provento, hoje ele pode receber 8%, 9% de yield em função do seu preço de compra, além dessa grande apreciação na cotação. E por que eu falo dessa forte apreciação? É porque de fato a empresa realmente gerou muito valor para o acionista. Em 5 anos, 300%, e em 10 anos, o retorno total foi de 948% com a reaplicação do provento. E a VEG foi uma empresa bem fora da curva. É evidente que retorno passado não é garantia de retorno futuro. Aí cuidado também com esse ponto de um ativo que só vai subir, porque muitas pessoas foram nesse papo, compraram uma Magalu da vida, que a cotação só subia e depois a empresa despencou. Então, sempre tenham bom senso e cautela. Por outro lado, sobre essa parte de preço sobre lucro baixo ou alto, perceba o caso do Banco do Brasil, que o PL é de 4,2 e a empresa pagando 40% lucro em forma de proventos, isso tem gerado 9,6% de yield. Enquanto no caso da VEG, com 50% payout, mais do que o Banco do Brasil, o dividend yield fica próximo de 1%. E esse ponto mostra na prática uma empresa cotada por um PL baixo e que paga um payout moderado, ela gera um dividend yield mais atrativo. E lembre-se sempre que no médio a longo prazo, boa parte do retorno virá do provento que a empresa paga e não da apreciação na cotação. E aqui no caso do Banco do Brasil, a média do provento foi de 7,7%. Já outra pergunta que eu recebi, estou aportando ou não? Então sim, eu continuo aportando, todo mês eu aporto, nem que seja um aporte pequeno, e também aportar na renda fixa é fazer algum aporte, até porque aquele recurso ficará disponível e em algum momento eu posso realizar algum grande aporte. E no caso, algumas pessoas confundem, acham que está fazendo caixa e está deixando de investir, mas lembre-se sempre, esse recurso continuará disponível e você pode realizar algum grande aporte. Porém, mesmo eu aportando um pouco menos na parte de renda variável, o meu caixa representa menos de 10% do portfólio. E, por exemplo, daqui no Investor 10, perceba que o BTG Pactual, que é o fundo de renda fixa, só representa 7,7%
da carteira do canal. Ou seja, mesmo guardando o dividendo ou algum aporte do bolso, o caixa ainda representa uma fatia pequena da carteira do canal. Já outra pergunta que eu recebi: quando a meta de ações é batida e a mesma empresa continua barata, continua o aporte ou para de aportar e foca em outra empresa? E essa pergunta é muito subjetiva. Por exemplo, na carteira do canal eu possuo 4.200 ações do Banco do Brasil. Em vários momentos, olhando para 2020 até o início de 2023, o banco ficou cotado de R$ 27 para R$ 33 reais, e em vários momentos ele ficou em um bom preço em função do resultado que ele estava apresentando. E lá na época, na carteira do canal, eu tenho uma meta de 1.000 ações, 2.000, 3.000, e fui crescendo na medida que o preço ficava atrativo em função do resultado, da perspectiva e também do provento pago. Mas esse ponto vai depender muito da sua carteira, se você julgar que esse ativo continua bom ou se a perspectiva é de queda no resultado. Porque você pode estar comprando muitas ações de um ativo que não para de cair só por causa da queda do resultado. Aí tem que ter cautela nesse tipo de empresa. Aí lá na época, o lucro do banco saltou de 12 bi para 32 bi e praticamente eu fiquei 3 anos aportando no banco, e hoje ele representa 23% da carteira do canal, principalmente por causa dessa disparada na cotação. E alguns aportes que eu realizei no banco praticamente geraram mais de 100% de retorno total, com a apreciação mais o provento pago. Já outra pergunta que eu recebi foi sobre a parte de aluguel de ações, que tem vídeo completo aqui no canal. É só colocar na barra de procurar do YouTube aluguel de ações Netinvest, que abrirá um vídeo bem recente que eu postei. E aqui no caso, eu pago 30% de taxa de corretagem e em geral as corretoras cobram de 30% a 50% de taxa de corretagem. E nesse vídeo eu comentei sobre o dividendo, JCP e o aluguel recebido do Banco Santander de setembro de 2022 até maio de 2023, e nesse período o Santander me rendeu 3.800 de proventos, 945 de aluguéis e no total quase 5.000, sendo que 20% desse total foi devido aos aluguéis e 80% foi devido ao dividendo mais o JCP. Fora isso, perceba que a minha renda total recebida aumentou em 24% por causa dos aluguéis recebidos, porque sem alugar eu teria recebido 3.800 e com aluguel eu recebi 4.800. É evidente que tem empresas que pagam menos, outras pagam mais, e esse ponto vai depender das condições do mercado e de cada empresa da sua carteira. E para alugar os ativos no BTG Pactual é muito simples, é só ir aqui através do navegador, clica em produtos, depois em renda variável e depois em plataformas e serviços. Daí, clicando aqui nessa parte de serviços, terá custódia remunerada, que você receberá uma renda adicional desde que aconteça os aluguéis dos ativos da sua carteira. Outro ponto interessante no BTG, que não acontece em outras corretoras, é que temos a liberdade de vender os ativos mesmo que eles estejam alugados. Outro ponto, o valor entra na conta corrente como se fosse um dividendo, já entra de forma líquida, descontando a taxa de corretagem, o imposto de renda, e também iremos permanecer como titulares da ação, o que garante o recebimento do dividendo e do JCP. Então sim, é outra forma de gerar uma renda extra para a nossa carteira. É evidente que não é nada de outro mundo, porém, cada recurso que cai na conta é muito bem-vindo. E também, se vocês quiserem migrar de corretora para o BTG ou também migrarem de assessoria, recentemente eu firmei uma parceria com Casa Capital e tem um link do parceiro na descrição do vídeo. E entrem em contato para conseguirem benefícios exclusivos. Já outra pergunta que eu recebi foi sobre os dividendos da S Brasil, o que eu espero do provento da S Brasil, e temos que contar toda a história, porque antigamente, até 2016, 100% do portfólio da S Brasil era de fonte hídrica e a empresa começou a investir bastante e praticamente dobraram de tamanho e cresceram bastante em geração solar e em geração eólica. E esse crescimento aconteceu principalmente tomando dívida e também captando dinheiro com os acionistas com novas ofertas de ações. E hoje a relação de dívida líquida sobre a EBITDA é de 5,6, o que é bem alta, e praticamente para a parte de elétricas eu gosto desse indicador abaixo do Q3.
E também a empresa terá 5 bi de dívidas para serem amortizadas para o curto prazo, o que pode comprometer o pagamento de proventos. Já outra pergunta que eu recebi, em sua estratégia, novos aportes nesse Brasil irão acontecer sob quais premissas? Daí, temos que olhar para essa foto porque a empresa tem investido bastante, boa parte desses projetos estão em fase final, principalmente o complexo eólico Tucano e Cajuína, que o ponto interessante disso é que eles estão contratados com contrato de compra e venda de energia de longo prazo. Daí temos que perceber o quanto isso aqui deverá ser rentável para a empresa e também que a esse Brasil reduza esse nível de endividamento e também comece a pagarem alguns proventos atrativos. E hoje a empresa representa 8% da carteira do canal, ela está parada, não tenho comprado, não tenho vendido e também que esse vídeo não é recomendação de compra ou de venda. Já outra pergunta que eu recebi foi sobre a Taesa, vale a pena comprar a empresa para baixar o preço médio? E eu cito novamente, eu não posso fazer recomendações de compra ou de venda, mas o que eu posso citar é na parte educacional e, na minha visão, esse pensamento é muito errado de quem quer comprar um ativo só para baixar o preço médio. Porque parece que o cara fica cego, que comprou aos 38, ao papel está aos 34, 35, aí ele quer baixar o preço médio para reduzir a perda, sendo que ele esquece do principal, que é o resultado da empresa e também as perspectivas para os próximos anos. Fora isso, também existem pessoas que ficam vidradas no preço médio e acabam principalmente realizando grandes aportes em ativos bem duvidosos, como a Oi, vários IPOs que despencaram, ou seja, é quem viu o papel cair 20%, aportou, aí depois o papel caiu mais 70% ou 80%. É evidente que eu não estou falando que isso aqui irá acontecer na Taesa. Mas cuidado com esse ponto de ficar vidrado no preço médio. Em particular, eu nem fico olhando para isso, e sim para o preço teto dos ativos da minha carteira. E esse preço teto, que eu comento com muita frequência, é baseado nos múltiplos da empresa, no resultado que já tem sido apresentado, nas perspectivas para os próximos anos e também na perspectiva de proventos da empresa. Então, pessoal, comentem aqui abaixo dúvidas e sugestões de vídeos. Também deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal e também apoie o canal sendo membro para ter acesso a vários conteúdos educativos. Eu posto pelo menos 3 vídeos semanais para quem for membro. Tem postagens em texto na aba de comunidade e tem planilhas, tem Telegram para membros e muito mais. E ainda tem aquele ponto, se você não gostar, você cancela em um clique. E aqui é o único canal que ensina. Clica em compras e assinaturas e cancela em um clique se você não quiser continuar. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.